nossos milhares que são milhões de fãs, para delírio de geral, a nação querosense, nós teremos mais uma coluna da Segundinha, ainda barra Série D, número 3, a terceira edição dessa coluna de garbo e elegância, e hoje, mais uma vez, com os meus amigos Ítalo Souza e Luiz Henrique Luz, vamos falar da primeira perna da semifinal e também, infelizmente, da desclassificação da saída do Bragantino da Série D. Meus amigos, sejam bem-vindos. Ítalo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Um abraço, Luiz. Um abraço, Paulão. Luiz, seja bem-vindo também, meu irmão. Opa, Paulo, muito obrigado pelo convite. Obrigado também pelo Ítalo. Vamos lá falar um pouco aqui sobre esse futebol. Uma felicidade e uma infelicidade, né? Então, para a gente terminar o vídeo bem, nós começaremos pela parte não tão boa do nosso conteúdo. Quero que vocês comecem falando sobre o que aconteceu com o Bragantino, que estava on fire, e o que? Pipocou, amarelou, o que aconteceu? Eu vou começar com o Luiz, para ele iniciar sobre esse jogo. Fala quanto foi, como aconteceu, e aí a gente vai resenhando aqui. O jogo repetiu o placar do primeiro, foi 1-1. Os gols saíram no segundo tempo. E é um jogo triste. Eu fiquei triste depois do jogo. Estava torcendo pro Bragantino, mas infelizmente o Bragantino não soube usar o seu mano de campo ao seu favor. O primeiro tempo foi um jogo bem chato. Eu senti que o Bragantino não estava conseguindo desenvolver essas jogadas. Não sei se foi por conta de nervosismo, mas ou de peças de qualidade, porque o Braga ele aproveita muito, né, essas peças regionais. Porém, nós sabemos que o campeonato estadual tem um nível e o campeonato brasileiro é outro nível. Então, algumas peças não renderam. A lateral esquerda, o Jackson não jogou legal, tanto que quando o esquerdinho entrou, ele deu uma melhorada naquela ala esquerda. O Bruno Limão também não estava conseguindo fornecer o ataque, né? O Rael, que foi uma contratação no início do ano, o centroavante não conseguiu render também. Depois, no segundo tempo, quando o Bragantino faz o gol com o Gabriel Gonçalves, novamente, eu pensei que ia dar um ânimo, porque tem que fazer o segundo, né? Tem que ter essa margem de segurança e o Bragantino não conseguiu chegar. O Juventude estava começando a mostrar mais superioridade em campo e acabou empatando o jogo e no fim sobre o gol do empate foi uma infelicidade num pênalti. Eu nem culpo tanto o Axel que cometeu o pênalti, eu culpo mais a zaga, porque foi um lance, assim, para mim, bizarro, uma falta de entrosamento entre o Romário e o Gabriel, que não faz sentido, porque é uma dupla que joga há anos e comete essa falha, né? Como foi o E gol? Como foi o pênalti? O que é uma enfiada? Tipo o pênalti é, do Paysandu ontem? não, 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 não. Ele entrou pelos dois zagueiros, ele literalmente entrou pelos dois zagueiros, e o Passou de passagem. passou de passagem. E o Axel foi tentar defender e acabou batendo Mas no foi atleta. pênalti. Foi pênalti. E no final do jogo, o Juventude já estava melhor em campo. Pô, ainda bem que não conseguiu virar o jogo, mas tinha chances para isso. E o Braga já queria mesmo as penalidades. E É. nas penalidades não conseguiu se segurar. Ítalo, a sua fala sobre isso. Cenas lamentáveis. Eu acho que não precisa ser torcedor do Bragantino, precisa só gostar de futebol e ser paraense para ficar triste com o resultado do último sábado. O Bragantino, como o Luiz falou, não mostrou o que ele vinha mostrando durante toda a Série B, Ele né? O jogou melhor no Bragantino primeiro jogo? jogou melhor no primeiro jogo. Esse jogo de sábado, o Bragantino, além de jogar bem recuado, deixou o adversário desenvolver muito mais, como o Luiz colocou, em casa, né? O Bragantino, que tinha uma das melhores campanhas da Série D, infelizmente não conseguiu segurar o Juventude e deixou a série D do Brasileiro. Agora só ano que vem. E aí, quanto foi nos pênaltis? 4-3. Sabe quem perdeu para o Bragantino?
Bom, um foi o Bruno Limão e o outro eu já não recordo agora. Então tu recorda, Ítalo? Também não, né? O Não, outro. Então não, cara. você, nação querosense, já dá aqui para esses integrantes esquecidos da bancada quem foi o cara que perdeu o outro pênalti, tá? É, Foi surpreendente, né? Foi surpreendente pelo resultado conseguido. O Juventude era o quarto do seu grupo, contra o primeiro, um bom primeiro lugar, que era o Bragantino. Eu estava conversando com o Giovani, filho do Guilherme, durante o jogo. Ele falou: Eu estou preocupado com o Bragantino. Era o primeiro tempo. Era antes de sair o gol, que ele até manda gol, não sei o quê. O Giovani, filho do Guilherme Guerreiro, ele gosta de assistir também. É um cara que vê todo tipo de futebol. Então, bate exatamente com o que vocês estão falando. Foi surpreendente a postura do Bragantino em campo, pelo que eu estou entendendo. A leitura de quem não viu o jogo ouvindo vocês é essa. Eu estou correto? É Sim. isso? Beleza. E o que se. Eu poderia Pode só falar. falar uma coisa. Pode. Não é só triste pela eliminação, mas porque ano que vem o Bragantino não vai estar na Série D. Os nossos representantes serão Castanhal e Paragominas. O Bragantino vai ter que ainda ganhar a vaga pelo estadual. Para ir para Então, 2022 só. exatamente. Então, esse era para ser o ano. Isso pode impactar diretamente no planejamento do Bragantino para a próxima temporada, né? Enfim, eu fico triste tanto pela cidade, que o Caeté também não vai estar na Série A do Paraense, mas assim, vamos para cima. Cacaio, também fico muito triste pelo Cacaio. Quem viu os outros sabe que eu estava torcendo demais pelo Cacaio, mas vida que segue agora. Tem Castanhal, eu aposto muito no Castanhal para o ano que vem. Acho que o Castanhal também está fazendo um trabalho nas internas, assim, muito importante. Por sinal, vou fazer o merchan aqui do canal. Quem não viu o Papo Coelhinho, tá no canal, é só jogar Nós Queiroz, procurar o Papo Coelhinho, tá muito bacana. Então vamos para a parte boa, né, Ítalo? Vamos para a parte boa, né, Ítalo? Ora, rapaz. Mas duas partes boas, na minha opinião. A galera de Santarém não vai gostar muito do que eu falei. Mas a gente vai começar, das duas semifinais, a gente vai começar para deixar a Águia Guerreira para o fim, para a apoteose do conteúdo. Vamos começar com mais uma surpreendente vitória. Surpreendente não pelo que ele já está vindo fazendo, pelo que ele está fazendo, mas pelo que se esperava, né, no início dessa competição. A gente também falou isso nos outros conteúdos. Gavião que KTG faz mais uma vítima, que é o tradicional São Francisco de Santarém. Quem vai começar? Falando sobre o Gavião, como eu havia falado no último bloco, não era favorito no início de nenhuma partida por conta de ter times mais fortes, times mais estruturados do outro lado, né? E mais uma vez o Gavião, com a capa da humildade, conseguiu um grande resultado. A A capa da capa, humildade. capa Eu da gostei humildade. disso, hein? Vou usar na descrição do vídeo. A capa da humildade. Conseguiu mais um grande resultado em cima do poderoso São Francisco, que é um time muito tradicional aqui no nosso estado. E podemos dizer que sim, o Gavião agora é favorito para conseguir a vaga na Elite. Vai precisar mostrar também um bom futebol, né? Novamente, como já vem demonstrando. E tem tudo para conseguir, olha. Hoje eu diria que eu apostaria no Gavião. Ítalo, ah, fala um pouco do jogo, mas também assim, o São Raimundo reverteu um placar similar, não foi isso? São Francisco não saiu perdendo no primeiro jogo das quartas? Saiu. Não foi isso? 1-0 ou 2-1 para o Caeté. Foi 2-1 para 2-1 o Caeté. e aí conseguiu o resultado. Então, assim, a minha pergunta fala um pouco do jogo e já é favoritaço o Gavião que KTG, como diz Luiz, ou calma com Andor que o Santa é de barro? Primeiro que o Gavião, explicando um pouquinho do jogo, né, comentando um pouquinho, foi um jogo bem parelho. O Gavião jogou com muita força em relação ao São Francisco. Como o Luiz falou, o Gavião que era um time que não tinha favoritismo, né? A gente sempre, quem não viu, assiste o nosso primeiro papo lá com o Paulo, a gente sempre coloca um grupo de times favoritos e o Gavião estava fora, né? Então o Gavião mostrou o seu valor.
Na conversa passada, o Luiz colocou uma questão que eu acho que prevaleceu nesse jogo, que é a do trabalho emocional dos jogadores, né? Eu repito as palavras do técnico do Gavião, né? Ele disse que toda vitória para eles é muito simbólica, por conta de toda a história do time, da relação que o time apresenta com a comunidade indígena e tudo mais. Então, eles têm um preparo psicológico, emocional, e concordo novamente com o Luiz, com a bela colocação que ele propôs a gente, que é da capa da humildade. Isso muda muita coisa, porque segundinha é isso. Não existe... quer dizer, por mais que existam times mais estruturados, a segundinha ela nos revela essa, essas Igualdade questões. mesmo, né? E essa igualdade de condições, né? Não tem ninguém tão melhor. Os jogos mostraram isso. Quem fez o gol? Como é que foi a informação do jogo? Assim, quem fez o gol? Foi logo no começo do primeiro tempo, ali antes dos 10 minutos, e foi o Aleilson que marcou para o Gavião, abrindo o placar para o Gavião. Aleilson, filho de Aleio, interminável Aleilson, mais uma vez decidindo uma partida. Aleilson que já jogou em Remo, Paysandu e Flamengo. Futebol é uma mãe, né, moleque? Mas tudo bem, enfim. Então, assim, para vocês dois, o Gavião passa. Para mim, sim. Eu acho que se o Gavião apresentasse futebol, que vem apresentando esse trabalho emocional, o Sem Gavião muro. tem isso. Seco. Passa ou não? Eu acho que passa. Não. Hoje eu tô polêmico. Eu quero certezas. Vai botar 5 contos, 5 real, para comprar aquele baré. Eu tô velho pra cacete. Esses 5 contos vai aonde? São Francisco ou Gavião, então? Quando eu Eu digo boto no, 5 conto, é 5 real, tá? Não é 5.000 reais, Léo, tá? eu boto no Gavião. Aposto no Gavião, sim. Luiz também. Com a capa da humildade, aposto no Gavião. Lógico. Eu tô torcendo pro Gavião. Sinto muito, galera de Santarém. Eu acho que vai ser muito bacana ter o Gavião na, na primeira divisão. Primeira divisão essa que serão 12 clubes, né? Por causa que não... Exatamente, e provavelmente ano que vem teremos 4 rebaixados. Exato. E sobe só 2 de novo. Isso. Tá, o bicho vai pegar, senhoras e senhores. E agora vamos para o momento que Ítalo Souza estava esperando e a metade do coração de Luiz Henrique também. A Águia Guerreira Tuna Luso Brasileira se impôs ao novato Esporte Real e marcou 2-0. Não é isso? Então, Isso. Ítalo, abre teu coração feliz e diz para nós como foi o jogo. Use de todo o seu bom clubismo. Tuna Luz Brasileira, a briosa, a gloriosa, mais uma vez mostra o seu valor. Com a ausência do Paulo Rangel, muitas pessoas colocaram que a Tuna perderia. Eu não acredito que perdeu, porque a substituição, né, o substituto do Paulo Rangel foi o Amaury, autor do primeiro gol, ali com uma assistência do Pedrinho, e jogou muito também ali pela lateral. Né? Então, meio gol aí do Pedrinho com o Amaury. Foi uma contribuição fundamental do Pedrinho. Já no segundo tempo, a Tuna marcou o segundo gol com o William. Uma questão interessante: o Esporte Real, clubismos à parte, o Esporte Real apresentou um futebol bem básico. Não conseguia passar ali da linha intermediária, onde a Tuna conseguia pegar a bola e continuar e voltar para atacar. Então, a metodologia do jogo foi basicamente essa. No final da partida, o Luiz pode comentar daqui a pouco, teve uma cena lamentável e que ficamos, eu e o Luiz, sem entender. Houve, para tentar mostrar, desenhar a atmosfera da arbitragem. A arbitragem errou, teve um erro grotesco, quando o técnico Robson Melo pediu uma substituição e a arbitragem liberou o jogador para sair, mas não liberou o jogador que deveria substituir o que saiu para entrar. Então a Tuna ficou ali uns 5 minutos jogando com 10. E do outro lado, a comissão técnica da Tuna reclamando, e isso ali perto do final do jogo.
acabou o jogo por motivos que eu não entendo. O cara entrou. O cara entrou. E no final do jogo, toda a comissão, jogadores e comissão do Esporte Real cercou a arbitragem por um motivo que eu não consigo entender. Ninguém conseguiu entender, nem os amigos radialistas que estavam passando o jogo, a galera que transmite a live, ninguém conseguiu entender. Era para deixar com Cercaram 10 minutos. 10 minutos. 5 é muito pouco para deixar com 10, são 10 minutos. cercaram a arbitragem, houve uma agressão nítida do o jogador Felipe do Esporte Real em cima do jogador da Tuna, uma agressão, toda agressão não tem sentido, na verdade, mas foi uma cena covarde, e mais covarde ainda, a arbitragem não levantar nenhum cartão, nada, absolutamente nada, e é uma coisa que não Ítalo, só um detalhe, teve um cartão, mas foi pra Tuna, foi pro William, Isso. que fez o segundo gol. Mas nessa confusão? Nessa confusão que não dá para entender, porque não dá para entender. O cara estava parado, chegou o Felipe, inclusive, que é um jogador melhorzinho do Esporte Real, em que marcou Olha, o gol lá contra a veio a raiva e o rancor do coração, hein? Tu sentiu agora, no Ítalo? Um jogador que é Senti. melhorzinho do Esporte Real. Com respeito ao time, não temos nada a ganho, pode ser surpreendente, né? O Esporte Real está na mesma condição que a Tuna esteve contra lá o Fonte Nova, né? Perdendo por 2-0 e a Tuna conseguiu se superar o placar. Então não tem nada a ganho, mas é lamentável. E sem explicação alguma a cena final do jogo de sábado. Luiz, foi o melhor jogo da Tuna? O melhor jogo da Tuna pra mim foi os 3-0 contra o Fonte Nova, mas um dos melhores jogos da Tuna foi esse, contra o Sport Real. Comentando um pouco sobre a arbitragem, como o Ítalo falou, é triste ver que os nossos profissionais não são tão capacitados assim para estar em campo, Mas não infelizmente. é surpreendente. Não é surpreendente, e espero que se tenha uma solução em algum tempo. Mas voltando ao jogo, a Tuna fez um placar merecido. Só não saiu antes na frente pela brilhante e para mim o melhor jogador do Sport Real foi o goleiro Vitor Hugo, que foi da base do Remo, fez duas defesaças, me lembrou Vinícius naquela hora, salvando o Sport Real de não ter sido uma goleada, porque era para ter sido uma goleada, mínimo 5-0 assim. Duas defesas e uma na trave. Então o volume da Tuna foi grande, né? Sim, sim, sim. Eu digo que tem uma diferença entre o Sport Real e a Fonte Nova. A Fonte Nova escolheu esperar, escolheu ficar na defensiva. O Sport Real, eu diria que tentou, mas a defesa da Tuna conseguiu ser superior. Destaco também a atuação do Paulo Curuá, o volante da Tuna Luso, muito bom jogador. Acompanho desde o São Raimundo. Se eu não me engano, ele pertence ao Tapajós. Eu acho que ele está emprestado. Se o Ítalo souber, ele pode esclarecer. O Pedrinho, que fez meio gol praticamente no gol do Amauri. Relembrando aqui aos torcedores, é aquele do Carajás que fez o gol no Baenão contra o Remo. Um golaço, diga-se de passagem. Lateral? Mas ele está jogando como um meia. Ele está jogando como um meia aberto, no caso. Um ótimo jogador também, para mim, um dos destaques. E a Tuna tem tudo para subir. Tem a faca e o queijo. Só tem que repetir as boas atuações que está tendo, não só hoje, mas nos jogos passados. E quarta-feira é jogo do acesso, então concentração no máximo. Doca vai lotar, Doca vai lotar, Doca vai lotar. Doca vai lotar, Doca vai lotar. Você vai ver Ítalo completamente embriagado com vinhos, sabe? Batidas, corotes no canal da Doca de Souza Franco, moleque. Enlouquecido. Vocês estão aqui cravando, é um termo muito forte, mas vocês estão falando que a final da Segundinha e quem sobe é Gavião e Tuna, perfeito? E ok, a gente não tem compromisso com erro. Se errar, a gente faz uma meia-culpa e segue o barco, é isso, né? Sim, eu acredito mais na Tuna do que no Gavião, mas se eu fosse apostar em alguma coisa hoje, eu apostaria entre Gavião e Tuna. Ítalo, é uma pergunta minha. Tu acha que aquela virada de 3-0 acalmou os corações
tunantes para não repetir os fracassos, e isso deixou os jogadores, a comissão técnica lá, o clima pelo Souza mais tranquilo, e disse, não, cara, agora vamos jogar, tá vendo? A gente passou pela pior parte, vamos jogar. Queria te perguntar outra coisa. O que tu achas do trabalho do Robson Melo? Respondendo as duas perguntas e depois um pequeno adendo. A vitória de 3-0 do Fonte Nova ela foi muito significativa, sim, Paulo, porque ela mostrou que o time tinha velocidade e capacidade ofensiva muito superiores aos times da Segundinha, sim, seguindo o nível da Segundinha. Então, aquele 3-0 foi uma resposta e também um alarme de que o time não pode ficar, como ficou no primeiro jogo, não pode apresentar lentidão no primeiro jogo contra o Fonte Nova. E de que, quando o time consegue ter uma velocidade, manter uma boa velocidade, a capacidade ofensiva é bem superior, respeitando a Fonte Nova, que, como o Luiz falou, jogou bem, sim, jogou, comparando com o Esporte Real, jogou melhor. E então a Tuna conseguiu mostrar o seu valor. Então foi muito significativo para nós, torcedores, e também foi interessante para a comissão técnica entender onde que ela precisava intensificar os trabalhos. Falando da comissão técnica, eu parabenizo muito o Robson Melo, porque o Robson faz um trabalho, e tem muito a ver com o que eu vou falar, no que eu pedi um adendo, porque o Robson faz um trabalho que não houve na Tuna nos últimos 10 anos, que é montar uma equipe, conseguir fazer uma união entre os jogadores, consigam jogar de forma unida, e principalmente um trabalho de que os jogadores conseguem valorizar a camisa que eles vestem. Esse valor ao clube, a camisa, ao peso da camisa, isso era inexistente nas segundinhas. Inclusive, por que valorizar o Robson Melo? Inclusive, ano passado, que tinha Luquinha, tinha Paulo Rangel. Então, esses jogadores estão esse ano, mas estão jogando de uma forma muito melhor. Por quê? Porque o Robson consegue montar, combinar o time de forma que o time consiga jogar de forma engrenada. E, acima de tudo, consegue fazer com que os jogadores valorizem a cruz de malta que eles carregam no peito. Paulo, eu queria citar uma frase do Bonamigo que me lembra esse time da Tuna. Logo após o Repá, o Bonamigo citou a frase do time sempre acreditar que dá. E é o que eu vejo muito nessa Tuna. Eles sempre acreditam que vão conseguir, é um time muito unido mesmo, eles abraçaram a causa, e não é só acreditar também, eu digo muito que é jogar com inteligência. Além do acreditar, é jogar com inteligência. E está me lembrando muito esse time da Tuna. Tá, perfeito. Que bom. Então, na nossa próxima coluna da Segundinha, já falaremos sobre a final. Os jogos acontecerão na quarta-feira, é isso? Isso, quarta-feira, às 9h30, no Mangueirão, Tuna e Esporte Real, e no Souza, São Francisco contra Gavião. Que não dá para entender, mas tudo bem. Não vou nem entrar no mérito da Tuna jogar no Mangueirão e os outros caras jogarem no Souza. É o mando de campo. Mas o mando é da Tuna? Ou o mando é Não, esse? Ah, Não, tá. o mando Do esporte. do Esporte Real. Tá, beleza. Então está entendido agora para esse burro que vos fala. Galera, como na outra coluna a gente falou para a galera mandar umas perguntas, umas observações que a gente abriu um espaço para a nossa nação querosense, a gente vai fazer isso. O Eduardo, que mora em Narbonne, na França, é garbo, é elegância em francês. Na próxima eu vou procurar saber como é garbo e elegância para falar em francês. Garbé d'élégance. O Eduardo sempre está com a gente e ele falou que, na opinião dele, deve estar aparecendo aqui, a Segundinha deveria, para melhorar tudo, estimular, subir 4 e a primeira divisão descer 4. Ficar os 4 com 4, né? Como o Luiz falou que nesse ano subirão os 4 e serão 12 na primeira divisão, mas que ano que vem volta ao normal, cai os 4, mas só sobe 2, que voltaria a 10. Eu já acho, vou começar dando a minha opinião, eu acho que 10 times na primeira divisão já é muito. Muito. Porque, infelizmente, não há essa estrutura, talvez agora,
Então, ter 12 times é muito complicado, calendário é complicado, estrutura, FPF, enfim, não acho uma boa. Acho que a primeira divisão do Paraense tinha que ser no máximo com 8 times, na minha humilde opinião. E a outra coisa, 20 times na segunda divisão é mais bizarro ainda. É só você ver o nível dela. Ah, Paulo, mas veio o Pinheirense, é legal o Pinheirense, o Isabelense, o Esporte Clube, é legal, mas é legal para quê? Só para dizer que está ali? Então, assim, nesse momento eu acho que aumentar clubes, por exemplo, aumentar o acesso seria legal, realmente, né? Então, essa fase estava todo mundo ok, beleza. Mas a primeira divisão ficaria, na minha opinião, muito inchada e prejudicaria quem tem calendário para jogar. Na minha humilde opinião, é só realmente uma opinião. O que vocês acham, começando pelo Luiz? Bom, assim. Eu discordo de ti pra cacete, é isso que tu vai comentar. Não, eu concordo e eu discordo. Eu vou explicar. Eu acho que temos muitos times. Temos um inchaço de times, como o Paulo falou. 20 times na segundinha é ótimo. Eu concordo, é um absurdo. Por isso eu vejo com bons olhos a criação de uma terceira divisão, porque segundinha no máximo tinha que ter 10, no máximo 10 times, então tinha que ter uns rebaixados aí pra terceira divisão, mas eu entendo que não concordo. Sobre a divisão principal, eu sonho com 16. Eu sonho muito com o formato paulista. Indo, eu não posso sonhar, tem que ser realista, que não temos condições. Pelo time, pelos times, pela estrutura dos times, pela estrutura da FPF. Eu entendo que é realmente um sonho muito longínquo, mas por que eu sonho isso? Porque eu acho que temos muitos times bons na segundinha, de nome, assim, times bons de nome, São Francisco, São Raimundo, Pinheirense, só que infelizmente a realidade é outra e não temos como conseguir isso. Sobre sobe 4, desce 4, eu também acho que seria o certo. Eu acho que se alongar até a final para os outros dois times, os últimos dois times subirem, eu acho que é um pouco cruel demais. Um pouco cruel demais para os torcedores desses times. Tem a matemática. Que assim, quando você fala de 20 clubes e subir 4, ok. Porque só 10% realmente é muito pouco, né? Sobe 2 de 20. Mas quando tu tá falando de rebaixar 4 em 12, muito time rebaixado da Série A. Entendeu? Então, assim, tem esse problema, Eduardo, que fez a pergunta. Eu gosto, fala de tradição, acho que camisa verga varal, mas não adianta, por exemplo, a FPF, já vou passar para ti, tá, Ítalo? A FPF fala muito de interiorização do campeonato, que é uma balela. Os times são do interior, mas eles jogam aqui, ou seja, tu não interioriza, tu não melhoras o futebol no estado e acho que você poderia trabalhar melhor a sua segundinha, dar a ela um tamanho e uma organização para que não aconteça o que vocês citaram, por exemplo, com a arbitragem, ou seja, demonstra que a FPF, desculpa o termo, caga para o lance, faz porque tem que fazer e porque é bom porque aí, botando 20 clubes, né? Ah, então fulano entrou, enfim, a gente sabe isso, e também tratar melhor a sua Série A. Há um caminho no meio disso. Então, essa é a minha opinião. Não gosto nem do formato da primeira divisão. Mas isso é um assunto para início de temporada do ano que vem, que, por sinal, será complicadíssima também. Ítalo, o que tu achas? Sobe 4, desce 4? O que o Paulo colocou antecipa um pouco do que eu penso em relação a isso. Essa ideia do dinamismo que o Eduardo coloca, ela é muito bonita, é verdade, e é interessante. Agora, quando a gente vai pensar na execuibilidade, né, na execução dessa ideia, é que a gente encontra um problema. Tu é doido, papai. Eu estou muito bem acompanhado aqui. Eu gostaria de parafrasear Paulo Gralato, quando nossa primeira conversa ele colocou assim, eu perguntei para ele, perguntei não, coloquei assim, não sei o que aconteceu com os times de Bragança que conseguiram se estruturar e tal, e o Paulo falou assim para mim, farinha. E eu parafraseio ele e coloco, para essa ideia acontecer, o que é fundamental? Farinha, dinheiro, não só dinheiro, mas acima de tudo, verba. Dinheiro bem Porque utilizado.
Isso, verba bem utilizada. Ele sabe que a verba da FPF não é lá essas coisas para os outros times, senão Remo e Paysandu. E que a verba não só para os times, mas para a organização do campeonato, ela é escassa. Então, para que essa ideia, não, eu nem coloco números, eu acho que para que varie dos dois que sobem e dois que caem, é preciso uma organização, uma reorganização brutal. Primeiro, da segunda divisão, né, para que haja, primeiro que uma segunda divisão um pouco mais longa, e uma segunda divisão a tiro curto ela é bastante injusta. Acho que há times que conseguem mostrar o seu valor no meio do campeonato e não tem chance de subir. E melhora Inclusive, calendário para esses times, né? Melhora calendário, melhora mercado de trabalho. inclusive a questão de revelar atletas também, eu acho que seria interessante. Na verdade, é só um adendo, ela literalmente é para isso, porque nós temos um limite de 5 atletas acima de sub-23, fora o goleiro. Todo o resto tem que Tá ser aí, ó, abaixo de boa 23 informação. Eu não e sabia. acaba forçando essa A revelação de base. atletas. Ó, só deixando É, claro um negócio. Quando eu falei farinha, no caso de. Tu usaste a analogia perfeita, tá, Ítalo? Mas quando eu falei de farinha, no caso de Bragança, eu falei farinha, farinha mesmo, tá? Por causa da farinha de Bragança. E, a, e vou só completar. Eu falei farinha, falei a água e falei as pessoas. a ideia da terceira divisão que o Luiz coloca é interessante também, mas se a segunda divisão caminha a passos, De cágado. caminha a pernas tortas, isso, caminha a pernas, não vai muito bem das pernas, melhor dizendo, então é preciso uma reformulação completa da segunda divisão para poder fazer um campeonato paraense mais dinâmico, mais interessante e tudo mais. Eduardo, primeiro, muito obrigado por fazer parte da Nação Querosense, pela pergunta enviada. Faça que nem o Eduardo de Narbonne, na França, com muito garbê e elegância. Deixa também a tua pergunta ou o teu comentário que a gente vai usar aqui no espaço da Nação Querosense. Obrigado, Eduardo. Completa, Luiz. Não, só falando que esse ano teremos eleição na FPF, né? Então, isso vai também decidir o futuro, né? Em 2021, né? Não, vai ser agora em dezembro, se eu não me engano. Agora, Para o biênio, se eu não me engano. Paulo, uma coisinha sobre o que o Luiz falou da eleição da FPF. Ontem o Guerreiro colocou uma questão de que a FPF tem passado por alguns... Sempre passou, mas agora passando por alguns problemas políticos. E está tendo um movimento interno na FPF para pular o estatuto e tentar promover a reeleição do atual presidente da FPF. Que O é que O Odessa. estatutariamente, como colocou o Guerreiro, é inviável. Então, tem um burburinho aí, uma efervescência política que a gente sempre sabe, sempre aconteceu, mas aí acho que é interessante a gente prestar atenção aí nas eleições da FPF esse ano. missão, dever de casa para os meus colegas e jovens estudiosos. Verifique como é que está essa parada da FPF para que no próximo segundinha, que aí a gente já está mais afunilando, a gente também já dá uma complementada com eleições, como é que está isso. Para a galera, eu acho um tema muito importante, até porque é o tema que vai permear qualquer conteúdo de futebol paraense que esse canalzinho aqui faz. Então, Nação, mais uma coluna da segundinha, hoje ainda, barra Série D, terminando com garbo e elegância, com a presença de Ítalo Souza, Luiz Henrique Luz. Na opinião desses, e na minha também, vamos ver se isso se confirma. Tuna e Gavião, que KTG subirão e farão a final da segundinha. Deixa o que você acha. Você acha que vai ter reviravolta? Curte, compartilha, dá uma moral para esse conteúdo. Para Ítalo, por favor. Bom, antes de me despedir, eu queria só deixar um recado aos torcedores da Tuna e aos que são como o Luiz, que tem a Tuna como um pedaço do coração. Esse ano é histórico para a gente. Quase 10 anos a Tuna não joga a primeira divisão, desde 2014, então aí 8 anos. Então é um ano histórico. Eu acho que a gente precisa parabenizar, como a gente já colocou, comissão técnica e tudo mais. Manter os pés firmes no chão, coração na mão e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. O vento sempre sopra para o outro lado. Ele está há anos soprando a Tuna lá para baixo. Esse ano ele resolveu soprar para o outro lado.
Então, aos torcedores, vamos manter esse pensamento positivo, pé no chão e coração na mão. Agradeço imensamente ao Paulo pela oportunidade. É um prazer conversar com a Nação Queirozense, nação esta que eu faço parte. Agradeço ao Luiz pelas excelentes contribuições e espero muito estarmos de volta aqui na semana que vem com a melhor notícia desse ano tão difícil. A Tuna voltou. Pode crer. Bom, eu queria agradecer a vocês dois, porque é um prazer enorme eu estar aqui com pessoas que entendem tão bem do assunto, entendem tão bem de futebol. Um torcedor da Tuna aqui hoje, eu tenho o prazer de bater papo, falar sobre esse clube. A nação que está nos dando a oportunidade de falar sobre isso, que eu vi que tem pessoas que gostam, que se interessam sobre o assunto, e isso me deixa feliz. Novamente, agradecer ao Paulo, porque sem ele não ia ter o programa. Ele que teve a ideia, né? E chamou o Ítalo no primeira edição. E é isso, galera. Assistam o vídeo, compartilhem, falem com seus amigos, com quem gosta. A gente está aqui para tentar trazer para vocês tudo de bom e de melhor. A grande garbo e elegância, como o nosso amigo Paulo fala. Uma coisinha rápida. Modéstia à parte, nós somos o único canal no YouTube que está fazendo esse tipo de trabalho. Outros canais estão levantando questões da segundinha mais gerais. Nós estamos parando as nossas... O Paulo nos deu a oportunidade de produzir um conteúdo bem mais denso. Então, a gente pede que vocês, por favor, compartilhem, porque a gente está se empenhando muito nesse projeto. É um prazer para mim, fico muito feliz de estar trocando ideia com vocês também. Nação, os pedidos estão feitos, deixa teu like, te inscreve e tal, deixa tua sugestão, porque a gente está sempre de olho, não só eu, como os meninos estão de olho nos comentários, e a gente responde sempre. Valeu, até a próxima. Coluna da Segundinha / Série D número 3 termina aqui, até a 4ª edição. Tchau!